Olá pessoal, hoje iremos falar sobre dislipidemias. Mas o que seriam dislipidemias? Dislipidemias são doenças caracterizadas pela elevação de gordura no sangue. Mas quem faz o transporte de gordura no sangue? As lipoproteínas, Mari, que conhecemos como HDL e LDL. HDL também é conhecido como colesterol bom. Ele retira a gordura dos vasos sanguíneos. Já o LDL, que conhecemos como colesterol ruim, deposita a gordura no sangue, como mostrado aqui na figura. As dislipidemias podem ser geradas por causas primárias e secundárias. Causas primárias são fatores genéticos, características herdadas de pai para filho. Já as causas secundárias seriam quando o indivíduo tem um estilo de vida inadequado, não pratica atividade física, consome alimentos industrializados e gordurosos, além de doenças associadas, como diabetes e uso de medicamentos. Quais os tipos de dislipidemias? Existem 4 tipos de dislipidemias. A hipercolesterolemia é o aumento do colesterol ruim, o LDL. A hipertrigliceridemia é o aumento da quantidade de lipídios conhecidos como triglicérides. A hiperlipidemia mista consiste no aumento do colesterol ruim, o LDL, e dos triglicérides. Por último, pode ocorrer apenas a redução do colesterol bom, o HDL. Isso é preocupante, pois, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 40% da população adulta tem colesterol elevado. Agora vamos falar sobre o metabolismo de lipídios. Inicialmente, a gente ingere alimentos ricos em gordura. Em seguida, ocorre a absorção de gordura nas células do intestino e depois a sua distribuição pela corrente sanguínea, através de estruturas chamadas de quilomicrons. À medida que os quilomicrons passam pelo sangue, perde gordura para os órgãos e o que sobra vai para o fígado. Esse ciclo é chamado de exógeno. O fígado produz lipoproteínas, VLDL e HDL. O VLDL sai do fígado e distribui triglicerídeos para os órgãos. Com essa perca, o VLDL se transforma em IDL. Quando o IDL perde totalmente a quantidade de triglicerídeos, é chamada de LDL, sendo rica em colesterol. Esse ciclo é denominado endógeno. Já o transporte reverso acontece quando o HDL produzido pelo fígado entra na corrente sanguínea e retira o colesterol do organismo e leva para o fígado. Agora vamos falar sobre a fisiopatologia das dislipidemias. O acúmulo de LDL, conhecido como colesterol ruim ou de outras lipoproteínas nos vasos sanguíneos, causam lesão, permitindo a passagem da LDL para dentro do vaso. O sistema de defesa do corpo identifica produtos gerados pelo LDL e interpreta que existe algo estranho acontecendo. Por isso, ele responde chamando células para resolver o acontecido, como os macrófagos que ingerem gordura. Assim ocorre a inflamação. Esse processo aterosclerótico causa entupimento dos vasos, impedindo a passagem parcial ou total do sangue. Caso não seja tratada, pode ser fatal quando afeta vasos sanguíneos do coração ou cérebro, gerando as complicações clínicas mais comuns das dislipidemias, que são infarto do miocárdio, que é o músculo do coração, acidente vascular cerebral e insuficiência vascular periférica, que é a falta de sangue para os membros. Assim, dados mostram que as dislipidemias aumentam o risco de doenças cardiovasculares, sendo as principais causas de morte no Brasil. Para vocês entenderem melhor como ocorre a aterosclerose, observem o vídeo a seguir. Para entender melhor os efeitos da aterosclerose, vamos fazer uma viagem. Estamos dentro de uma artéria, viajando pelo corpo. E este é o colesterol. Você sabia que existem tipos diferentes? Os mais importantes são o colesterol LDL, conhecido como o colesterol ruim. Ele pode entupir suas artérias. E o colesterol HDL, chamado de colesterol bom porque acredita-se que ele ajuda a remover o colesterol ruim do corpo. Se houver algum dano ao revestimento da artéria, causado, por exemplo, por pressão arterial alta,
as partículas do colesterol LDL têm mais probabilidade de entrar nesse revestimento do vaso. Quando o colesterol LDL entra na parede danificada da artéria, ele se transforma e pode levar à inflamação. Com o tempo, esse processo de oxidação e inflamação na parede da artéria cria algo chamado de placa aterosclerótica. Esse processo crônico, conhecido como aterosclerose, pode ter uma série de consequências, dependendo se a placa é estável ou instável. Uma placa estável pode continuar crescendo lentamente, reduzindo com o tempo o fluxo sanguíneo, mas sem necessariamente bloquear a artéria. Mas às vezes mesmo uma pequena placa pode se tornar instável e se romper, expondo o seu conteúdo. Isso é muito mais perigoso que uma placa estável. Se houver a formação de um coágulo, ele pode bloquear totalmente o fluxo de sangue. Os efeitos podem ser imediatos. Um bloqueio em uma artéria que leva o sangue ao coração pode causar um infarto do miocárdio. Um bloqueio em uma artéria que leva sangue ao cérebro pode causar um AVC. Professora, minha mãe tem hiperlipidemia mista e costuma preparar alimentos fritos e gordurosos. Isso não é recomendado, né? Sim, esses alimentos devem ser consumidos em poucas quantidades, do mesmo modo que doces, embutidos, manteigas, margarinas e outros alimentos que possuem gordura animal, assim como comidas ricas em carboidratos e açúcares de adição. De modo geral, deve-se preferir a ingestão de carnes brancas, alimentos integrais, além de frutas e verduras que são fontes de fibras. Prefira também os óleos vegetais, como azeite de oliva, soja, canola ou milho. Além disso, nos casos de hipercolesterolemia, deve-se optar por carnes magras e brancas, assim como óleos vegetais, que estão associados ao menor risco de doenças cardiovasculares. Indivíduos com hipertrigliceridemia precisam controlar o peso e reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, assim como a ingesta de carboidratos e açúcares de adição, pois os carboidratos consumidos em excesso são convertidos em triglicerídeos e armazenados como gordura. E aí, pessoal, gostaram do tema de hoje? Até a próxima. Tchau, tchau.